O que é o despertar espiritual? Por definição, é o alinhamento do nosso ser superior, o nosso eu superior, né, nossa consciência, com o nosso ego aqui, com a gente aqui, o nosso personagem aqui na Terra. E é mais do que isso e ao mesmo tempo não é tão simples assim, pois não basta a gente ter a consciência ou ficar sabendo, né, de que nós estamos seres físicos, mas somos seres espirituais. Não basta só isso, pois eu cresci em família kardecista desde quando eu era pico-ruxa, desde quando eu me lembro da minha idade, eu já frequentava o centro espírita e não é só saber disso em que a gente vai estar desperto ou não, ou que vai estar necessariamente, né? Então, o despertar espiritual, o Carl Jung, ele fala muito bem, assim, eu gosto muito da definição dele, em relação a assim, ó. Bom, ele não fala essa parte, mas foi o que me veio para falar. A nossa alma convida a gente para fazer esse despertar quando ela nos olha e percebe. O nosso eu superior, né? Nossa alma nem cabe nesse corpício aqui, nos olha e fala assim, ela tá pronta, vou fazer o convite, vou botar o chamado, e aí cabe a nossa escolha em relação a ir nisso ou não. Porque o despertar espiritual, quando você desperta, você não vai se questionar, será que eu estou desperta? Porque você vai saber que você está desperta. E não porque você vai saber em relação a uma consciência. Sim, é também pela consciência. Mas é que no caminho, no aceite, né, quando a gente dá um ok para esse convite, vem um momento em que ele é, assim, ó, doloroso. Em que a gente é, por definição, chamada da noite escura da alma. E essa noite escura da alma é quando a gente basicamente coloca todos os sofrimentos, todos os fractais de emoções ali, o que é possível, né? Não que seja um resgate de todos, mas todo o nosso sofrimento, mágoa, ressentimento, culpa, vergonha, autocrítica, todas essas partes que são densas, elas vão para a superfície para a gente trabalhar. Então é uma dor que você nem sabe de onde é que está vindo. E é essa transição em relação a uma cura que acontece para entrar nesse novo caminho em relação a sai o velho e chega o novo. Então o despertar, o Carl Jung falava assim, que ele chamava de individuação, que antes da gente entrar no processo do despertar, tem o processo da individuação. E a individuação eu gosto muito de fazer referência em relação à reforma íntima, que é quando você se observa e observa suas emoções, ou como você está reagindo às situações, e não só observa e fala, olha só, fiquei braba agora, fiquei com ciúme ali. Não, peraí. Tem um porquê maior em relação a se sentir excluído, a se sentir rejeitado, a se sentir atraído, porque são as nossas dores emocionais. E enquanto a gente não cai no processo ou não vai no processo de individuação, que é fazer essa observação em relação à sua percepção de mundo de acordo com as dores emocionais que você carrega, para curá-la, você não vai para a parte do despertar, ou necessariamente, né? Pra mim, pelo menos não foi assim. Talvez tenha algumas pessoas que possam ter ido, mas a minha verdade, o que aconteceu comigo não foi assim. Primeiro, teve aquele todo o processo de uma individuação, de eu me reconhecer como uma pessoa que tem dores, trabalhar essas dores, fazer a reforma íntima, avaliar, entender, tá, essa rejeição é por isso, esse abandono, e não em relação àquilo que está acontecendo naquele momento, mas entender a minha interpretação daquela situação ou do que for que estiver acontecendo em relação a uma dor anterior que faz com que eu enxergasse, né, fazer com que eu enxergasse daquela forma, e aí, ok, cheguei na minha ferida ali. E aí, nessa ferida, eu conseguia curar para ir para a próxima etapa. O Carl Jung fala sobre isso, que primeiro a gente se conhece para depois a gente se reconhecer, ou primeiro a gente passa pelo processo de individuação para depois ir para o processo de despertar. E é um convite da nossa alma, quando ela percebe que a gente está pronto para o próximo caminho, pronto para a próxima fase do jogo, videogame ali, é a próxima fase do jogo ali, em que a gente está com mais conjuntos físicos, mentais, emocionais, espirituais, energéticos, para ir para a próxima fase, em que a gente tem aquele arcabouço para poder abarcar o que vem pela frente. Porque esse processo doloroso em relação ao processo do despertar espiritual, que acontece pelo menos com todo mundo ali, que eu vejo do despertar, todo mundo passou por aquele momento de dor. E mesmo que agora já esteja na parte mais florida, seja mais parte mais intuitiva, mais criativa, com mais conexão, se sentindo realmente um ser mais amoroso, mais pacífico e de uma e muda. Você muda em relação a como você age com as pessoas, como você percebe elas, enfim, cacofonia, em como você as percebe, em como você interpreta as relações, situações e o respeito que modifica também. O despertar, ele faz com que a gente seja realmente, de fato, mais amoroso por todos os ângulos da nossa vida.
Então, o despertar, ele parte dessa premissa, em que primeiro você precisa fazer essa reforma íntima e não necessariamente precisa acabar, né? Não necessariamente precisa de perfeição, porque a gente, por enquanto, ainda a gente está aqui numa 3D e que não está na perfeição. Não tem ninguém perfeito aqui, que senão a gente não estava aqui. A gente está aqui para evoluir justamente porque sempre tem espaço para melhorar, sempre tem espaço para evoluir, sempre tem espaço para poder aumentar essa expansão. Então, o despertar, ele é um convite da alma para você ir para o próximo estágio, avançar um próximo nível. E não basta só você saber que nós somos eternos e que temos uma espiritualidade, porque isso a gente pode crescer sabendo e não fazer diferença nenhuma. Então é depois de uma reforma íntima, ou ao mesmo tempo, né, vai depender de acordo com as pessoas, de acordo com cada ritmo de cada um. Mas é o convite da alma quando ela sacou que você está pronto para... Vamos avançar? Bora lá que agora a gente vai pro próximo jogo. Então, e o livre-arbítrio cabe sempre uma escolha, né? Você vai escolher se você quer ou se você não quer. Geralmente, assim, ó, quando a gente fez o nosso plano lá de encarnatório, aqui do que queria passar, a gente colocou algumas situações em que a gente iria passar. Então, mesmo que a gente possa escolher, minha cadela tá coçando, tá sacudindo aqui. Então, mesmo que a gente possa escolher que não, o universo, se a gente planejou que sim, o universo ele vai nos dar outros ensinamentos, outras situações ali em que a gente vai sentir a necessidade de ir por aquele outro caminho. Então, de alguma forma, a gente vai por aquele outro caminho, a gente vai por aquele caminho que a gente precisa de fato ir, aquele caminho que a gente já planejou. Então, o despertar é um convite da sua alma para crescer, para expandir, para ampliar e, de certa forma, para relaxar, né? Relaxar no sentido de interpretação e percepção da vida. Porque embora as dores existam, a gente não vai se agarrar tanto nelas, o apego nelas vai ser melhor, o apego com elas e delas vai ser bem menor, né? Mesmo que obviamente vai ter obstáculos e blá blá blá, aquilo lá que você já sabe. Então é isso, o despertar, quando acontecer com você, vá. E se você está questionando se está desperto ou não, é bem possível que não, porque essa dor... por enquanto, para ninguém, assim, foi tranquilo, né? Espero que tenha alguém aí que tenha passado com menos dores, mas a noite escura da alma, para poder surgir essa nova visão em relação à perspectiva que a gente vai ter da gente, com a gente, ao redor e do mundo, é punkzinho ali. Então é isso. Beijo.